Boa noite a todos, graça e paz, amados, ok? Eu vou estar falando aqui sobre um pouquinho do capítulo 9 de Romanos, ok? No versículo 1 ao versículo 5, ok? Não vou estar explicando todo Romanos 9, mais para frente eu vou estar fazendo um vídeo mais explicando em detalhes os versículos, capítulo, ok? No seu contexto. E esse final de semana eu vou estar fazendo um vídeo sobre a predestinação e eleição, ok? Explicando a verdadeira justiça e soberania, né, de Deus na palavra, ok? Porque a soberania, a justiça, a predestinação e a eleição que é ensinada por calvinista, ok? Pelo calvinismo, a filosofia calvinista, que é um câncer, é uma eleição, né? Uma predestinação dogmática, sistemática, enfim, reformada, que deixou de lado a justiça de Deus. O que eles fizeram? Eles pegou a eleição, a predestinação, sequestraram essas palavras que está nas escrituras, eleição, predestinação, e misturaram ela com as institutas de Calvino, trouxeram ela, né, raptaram essas palavras, colocaram dentro das institutas de Calvino, né, adaptaram ali, atualizaram, explica de acordo com como Calvino, Agostinho e muitos homens posteriores a esses homens vieram ensinando nos séculos, ok, até chegar a nós, e diz que é o verdadeiro evangelho, e diz que é a justiça de Deus, mas não é. Quem estuda, examina as escrituras, é bereano, estuda as escrituras, ok? Tem um zelo pela palavra, põe à prova, examina, não é enganado pelas filosofias, falácia, ok? Que o calvinismo tenta descer a goela abaixo e impor para as pessoas. É muito triste como estamos vendo hoje, irmãos, até igrejas, né, denominações pentecostais, neopentecostais, né, Assembleias de Deus, que não é calvinista, né, que é arminianista, enfim, elas estão convidando pregadores calvinistas para pregarem nas suas denominações, trazerem esse alimento, esse câncer para dentro das suas denominações, que já não está lá grande coisa, está, infelizmente, o sistema religioso, né, corrompido, não generalizando, né, porque tem muitas pessoas do bem lá dentro, muitas pessoas tementes a Deus, tem pessoas tementes a Deus lá, estão cegos, estão dormindo, estão como virgem, né, mas as prudentes estão dormindo, mas tem temor a Deus, mas estão sendo enganadas, infelizmente, muitas pessoas dentro do sistema religioso, porque vão ali e não levam o seu cérebro, não levam o seu raciocínio, o bom senso, né, o senso crítico, para poder examinar, deixam facilmente sua mente ser manipulada, ser envolvido, levado para um lado para o outro, com vento de doutrina. Então, eu não sou nem arminiano, né, nem calvinista. A gente tem que ficar com a palavra, com as escrituras, com a fidelidade das escrituras, com a verdadeira justiça de Deus. Existe a eleição, a predestinação? Está nas escrituras? Tá, existe. Só que temos que estudar, examinar, para ensinar corretamente a verdadeira justiça de Deus. Um Deus de justiça, amor, misericordioso, soberano, onisciente, onipotente, ok? Então vou falar aqui sobre Romanos 9 rapidamente, só um pedacinho, para não tomar muito tempo, ok? Eu estou gravando aqui do celular da maneira que a gente pode no momento, ok? Improvisadamente. Houve um atraso, um imprevisto aí, a questão do notebook. Eu tenho os estudos, os slides já preparados sobre a eleição, predestinação e vários outros estudos, né, sobre escatologia também. Vou estar voltando a gravar, né, para colocar no canal, para a glória de Deus, ok? No canal Eterno Propósito. Peço que você dê o seu joinha, se inscreva lá, ok? Vamos lá, Romanos 9, versículo 1.
Paulo vai dizer: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo aqui sente uma grande tristeza no coração contínua. E chega até a dizer: poderia desejar até me separar de Cristo por amor de meus irmãos, para ver se alguns deles se convertam. É bem semelhante essa passagem aqui de Paulo, essa atitude de Paulo, com a que Moisés teve lá em Êxodo 32, versículo 32, capítulo 32, versículo 32. O que acontece ali em Êxodo? Deus tira o teu povo do Egito com mãos fortes, com poder, glória, com sinais, atravessa eles pelo Mar Vermelho, ok? Tem promessas para eles da terra prometida. E o que eles fazem após isso? Um bezerro de ouro. Idolatria, um grande pecado cometendo contra Deus. Então Deus fica irado contra eles. Então o que Moisés faz? Moisés vai interceder pelo povo. Moisés vai pedir a Deus: Senhor, perdoa o teu povo, Senhor. Se não, risca o meu nome do teu livro que tem escrito, Senhor. Aí Deus vai falar: eu riscarei. Todo aquele que pecar contra mim, eu riscarei o nome do meu livro. Moisés intercede pelo povo. Se for possível, então, tira meu nome do teu livro, Senhor. É bem semelhante, né, essa atitude de Moisés com Paulo. Moisés se entristece, né? Fica revoltado também, indignado, e se entristece pelo pecado do povo, pela ingratidão, a incredulidade do povo. Então aqui está acontecendo a mesma coisa. Há uma promessa sobre os israelitas, né? Segundo ali os pais, porque vai falar no contexto. Paulo está triste porque os seus compatriotas, os seus irmãos segundo a carne, estão desprezando, desperdiçando uma oportunidade, desprezando a grande promessa. Paulo vai falar no contexto deles é a adoção de filhos. Eles estão desprezando essa bênção, essa promessa. Adoção de filho, nós sabemos no contexto de Romanos 8, que é a redenção do nosso corpo, a glorificação. Se tornar semelhante à imagem de Cristo, para ser reis e sacerdote. Então eles estão desprezando isso. Vai falar no versículo 4 que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Não vai falar foi a adoção de filhos. Paulo não vai falar. Essa carta chega e é tão real, viva, né? Tão atual para nós, para o tempo de hoje, né? Para os judeus, os israelitas, hoje em Jerusalém, Israel, como foi na época de Paulo. Paulo nos disse aqui, deles foi a adoção de filhos. Não, Paulo vai dizer, deles é a adoção de filhos. E a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é todos, sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo coloca no presente, não no passado. Foi a adoção de filhos. Era, não. Deles são a adoção de filhos. No presente. Então, se eles não permanecerem na incredulidade, como Paulo vai continuar esse discurso, a carta de Romanos é tremenda. Não pode perder a harmonia, a conexão. Chega no capítulo 10, aqui, versículo 1, ele vai dizer: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. No capítulo 11 ele vai falar ali, olha, falando para os judeus, para os gentios, porque ele tem dois povos, ele vai falar, os judeus estão cortados por causa da sua incredulidade, pela dureza do coração deles. Eles andaram assim, eles buscaram isso, por livre escolha. Mas se eles se arrependerem, se eles não permanecerem na incredulidade, na dureza do coração deles, eles serão enxertados novamente. E se vocês falarem, chega a dar advertência para os gentios, tema, considera a bondade de Deus.
Você tema, cuide para que não caia, porque se você vacilar também, você pode ser cortado. Então, não tem eleição garantida, isso aqui. Não, a eleição é segundo a presciência de Deus. Segundo a presciência de Deus. Os judeus aqui, segundo aos pais, tinha promessa para eles. Deles é a adoção de filho, a glória, as promessas. Quais são as promessas? As bênçãos da igreja, as bênçãos do corpo de Cristo, em Cristo. Em Cristo, nele, no eleito de Deus, naquele que é rei, rei dos reis. E quem tiver nele, em Cristo, na justiça de Deus, que é Cristo, porque os judeus estavam procurando estabelecer suas próprias justiças e não se submeter, se sujeitar a aceitar a justiça de Deus, que era a fé, crer em Cristo. Entendeu? Por isso eles estavam perdendo a promessa, perdendo a herança, perdendo a adoção de filho. E muitos perderam nessa época de Paulo. Aí você entende, você pega aqui a carta de Romano, esses versículos, essas explicações que Paulo dá, liga eles com Ezequiel 36, liga eles com Zacarias capítulo 12, a gente vai entender o porquê muitos judeus vão estar restando como judeus restantes. Não é porque Deus predestinou eles para restarem. A Bíblia não fala isso, que Deus predestinou eles para restarem, porque se eles, Deus tivesse elegido eles, eles iam se apostatar, então ia ser condenado ao lago de fogo, e por causa das promessas aos pais. Não sei se é misericórdia de Deus. Desculpe, irmãos, mas não tem base bíblica essa explicação, essa colocação. Então, o correto é a gente pegar os quebra-cabeça, ser fiel ali aos textos, entender que Deus é justo. Eles estão deixando de ser reis e sacerdote, de chegar ao destino final, que é a adoção de filho, né? Muitos judeus, por quê? Por causa da incredulidade deles, por causa de demorarem em crer em Cristo, de aceitar a justiça de Deus, que é Cristo. Muitos judeus estão em Cristo, estão se convertendo, vão ser reis e sacerdotes, mas felizmente muitos, milhares, vão restar, como Israel restante. Deus estabeleceu destinos, né? Predestinação é Deus estabeleceu destino, previamente destino estabelecido. Tem um destino estabelecido, que é para a adoção de filhos. Tem outro destino pré-estabelecido, que é as nações restantes para o milênio, e tem um processo ainda depois do trono branco, que é a eternidade. Não vou explicar aqui agora. E tem o destino do lago de fogo. E Deus não predestinou ninguém para cada destino. Deus predestinou aqui, estabeleceu os destinos. Destino previamente estabelecido. Agora, cada um chega lá de acordo com a sua livre escolha. Para chegar à glorificação, à adoção de filho, que é o destino estabelecido por Deus, a imagem de Cristo, tem que estar nele. Esse é o critério. Essa é a cláusula que Paulo usa muito. Tem muitas cláusulas que Paulo usa. A gente vai falar isso sobre na predestinação, no ensino. Se sofreste com ele, né, ser crucificado com ele, sofreste com ele, também será glorificado. Eleitos, Deus nos elegeu nele, nenhuma pessoa, em Cristo, na sua justiça. Isso é mérito de Deus. Ele preparou, ele prova o teu amor para conosco, enviando o teu Filho ao mundo quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Então, a salvação vem dele, as obras que ele preparou de antemão, as boas obras da fé, para nós andar nela, que é em Cristo, e seguir os passos de Cristo, o mediador, o nosso sacerdote, o Filho de Deus, o herdeiro. Para nós ser co-herdeiro com ele, temos que andar nele. Nós somos eleitos nele, segundo a presciência de Deus, quem Deus viu, quem Deus anteviu, viu de antemão. Deus é atemporal, habita no Kairos,
Ele já viu tudo. Para nós é futuro. O que João vê lá, e vi tronos, vi reis e sacerdote. Deus leva ele em espírito e mostra em Apocalipse. Ele está vendo ali agora na perspectiva de Deus. Deus leva João para ver tipo, já aconteceu. Na perspectiva de Deus, já aconteceu. Para nós não, está no futuro. Então nós precisamos viver com temor, né? Ser fiel, perseverar, enfim, cada vez mais, ser justo em Cristo, seguir os passos de Cristo. Ok? Então é só até aqui, para a gente não passar, né, dos 20 minutos, ok? E o estudo sobre a predestinação e eleição, irmãos, que eu vou estar falando sobre Efésios capítulo 1, Romanos 8 e 1 Pedro e outros textos também, né? É um slide que eu preparei ali rápido, entendeu? A gente vai estar falando, está bem interessante. Esse vai ser o primeiro vídeo sobre a predestinação e eleição ali. E depois eu vou estar fazendo o segundo. O segundo eu vou estar fazendo um mapa mental, um desenho, né? Sobre a predestinação, a eleição, uma linha do tempo, né? Os destinos estabelecidos. Eu vou estar fazendo, eu estou desenhando esse mapa mental para a gente explicar através desse desenho, ok? Vai ficar bem interessante, bem didático e vai tirar, sabe, vai ser um divisor de água e muita gente vai entender a justiça de Deus, como é linda e maravilhosa, ok? Fica na paz, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se inscreva lá no canal, ok? Canal Eterno Propósito, dê uma força lá, que Deus te abençoe.